Morreu hoje vítima de doença Kofi Annan. Quadros da Frelimo discutem em Tete estratégias para as autárquicas. Foi inaugurado hoje o Estádio Municipal da Beira. Pânico em Nampula. Um cão atacou e mordeu 41 pessoas. Dentre as vítimas, 26 são crianças e o animal acabou abatido. As vítimas conhecem exatamente a proveniência do cão e dizem terem sido surpreendidas com o animal que foi atacando populares durante o seu percurso até o bairro de Napipini, onde foi imobilizado e de seguida abatido mortalmente. 41 pessoas, dentre elas 26 crianças, foram mordidas. Sofremos de uma mordedura de cão. Sim, foi um cão vadio, tacada na minha casa. O cão estava a passar assim. Sim, me encontrou eu a lavar roupa, tal queria morder minha filha, estava a cortar a couve. Naquele tempo que eu quis gritar para aquele cão fugir, logo saltou, o cão veio me morder essa parte da barriga. Apareceu aquele cão louco. De repente, eu só vi quando já estava a subir, então, aquilo que eu queria defender, quando me mordeu aqui, mas este lado. Logo atrás da minha casa, vi meu filho da minha prima chorar. O que é que se passa essa criança? Logo que eu saí para trás, encontrei aquela criança quando estava embaixo, o cão estava em cima dele. Eu levei uma pedra, garanti lá para deixar aquele cão não fugiu. Quando deixou aquela criança, então veio me morder aqui. E daí, quando me mordeu, aquele cão fugiu. Foi em casa daquela outra minha vizinha. As vítimas dirigiram-se a diferentes unidades sanitárias. As autoridades de saúde asseguram ter administrado a respectiva medicação e prometem continuar com a assistência. Nosso desafio é manter todos eles, tanto fizemos uma comunicação e educação para datas subsequentes, de maneiras que eles completem efetivamente o plano vacinal contra a raiva. Pela natureza do cão, não há dúvidas que haviam requisitos para fazer a vacinação e igualmente alguns foi necessário fazer a administração da imunoglobulina ao redor das lesões que tiveram. Aguardamos ansiosamente a vinda deles para completar o calendário vacinal. Fizeram a vacina antirrábica humana e fizeram também a vacina contra a teta, todos aqueles que tinham critérios para fazer a vacina, junto já à imunoglobulina. Presume-se que o número de vítimas seja superior, atendendo a trajetória do animal. Este caso registra-se numa altura em que decorre na província uma campanha multissetorial de controle e prevenção da raiva através da eliminação e abate de cães que circulam pelas artérias e ruas da cidade de Nampula. O presidente da Frelimo disse que a reunião nacional que decorre em Tete é mais uma ocasião para os membros do partido debaterem de forma franca os principais assuntos dos camaradas e do país. Filipe News disse que os membros precisam estar atentos às inovações que o país está a atravessar. Na sua intervenção de abertura do Seminário das Organizações Sociais da Frelimo, que decorre na província de Tete, Filipe News, presidente do partido, disse que os membros precisam estar atentos para se adaptarem às inovações que o país está a atravessar. Minhas camaradas e meus camaradas, a sociedade moçambicana está em constante transformação e a Frelimo tem assumido o lugar legítimo de liderança deste percurso. Vou alistar de forma concreta algumas das transformações que a nossa sociedade atravessa atualmente, para de seguida debruçar-me sobre os resultados esperados desta reunião. A outra mudança estrutural a que assistimos e que não deve ser considerada uma ameaça é marcada pela rápida expansão das tecnologias de informação e comunicação. Esta expansão deve constituir uma oportunidade para a consolidação de uma sociedade mais democrática e cada vez mais crítica. Deve aprimorar novas formas de estar no processo de desenvolvimento de Moçambique, nesta fase bastante exigente
em que o nosso relacionamento com a economia digital é inevitável. O presidente da Frelimo disse ainda que os membros do partido precisam aperfeiçoar o novo figurino da Constituição da República, mercê das alterações feitas recentemente. News saudou ainda os avanços que estão a ser registados no diálogo com a Renamo, com o objetivo de alcançar uma paz efetiva. Os últimos entendimentos alcançados com a coordenação política da Renamo testemunham a vontade da Frelimo e a Frelimo se juntam a outras forças políticas e da sociedade civil em resgatar uma paz efetiva e duradoura e fazer de Moçambique um país que as diferenças políticas são resolvidas na base da confiança e do diálogo sincero. Reafirmamos mais uma vez que tudo faremos para que o processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos homens armados da Renamo inicie e decora dentro dos parâmetros e prazos acordados. Aos cabeças de lista para as 53 autarquias, Filipe News disse que o encontro servirá para arregaçar as mangas para o momento eleitoral que se avizinha, através da busca de estratégias com vista à conquista da vitória. Aos nossos cabeças de lista que também participam nesta reunião com o objetivo de se apropriarem em primeira mão da estratégia que irá orientar a nossa campanha eleitoral. Terminada esta fase das eleições internas, devemos todos cultivar os valores de unidade, coesão e espírito de camaradagem. Assim como aconteceu no Congresso de Machegue, em 1968, onde depois da sua realização não houve vencedores e nem vencidos. A Frelimo é que saiu a vencer de Machegue. A reunião de 2 dias irá debater ainda um plano de sustentabilidade das organizações sociais do partido no poder. O Conselho Municipal de Pemba considera justa a compensação recebida pela população para abandonar as terras ocupadas pela base logística de Pemba, que desembolsou cerca de 40 milhões de meticais para ocupar uma área de 8 mil hectares. De acordo com um documento, cada metro quadrado foi pago 7 meticais e 50 centavos, ao invés dos 200 exigidos pela comunidade. Temos o dossiê no seu todo, não é? O dossiê, felizmente, está por aqui. Segundo o relatório do Conselho Municipal de Pemba, entidade que liderou o processo de compensações, já foram desembolsados cerca de 38 milhões de meticais para 763 famílias que perderam suas machambas e benfeitorias na zona de Nacole para dar lugar à base logística de Pemba. As famílias que foram cadastradas, elas são conhecidas, tem fotografias de cada um representante da família, na altura que estava a receber o valor também tem fotografias, então esse todo dossiê, banco de dados, existe. Entretanto, o município ficou com um saldo de cerca de 1.500.000 meticais para as 51 famílias que recusaram-se a receber a compensação por não concordar com a tabela fixada pelas suas terras. Exigem que se pague por cada metro quadrado como qualquer coisa 200 meticais por cada terreno, independentemente de ter benfeitorias lá ou não. E fazendo o cálculo disso, estamos a falar de qualquer coisa como 3 bilhões de meticais. E está claro que, segundo aquilo que temos falado do PCD, esses valores não existem. Para além das 51 famílias que recusaram-se a receber as compensações, outras 55 foram retiradas da lista por não apresentarem processos, segundo consta no relatório de reconciliação de contas do Conselho Municipal de Pemba. Arrancaram as obras de reabilitação de emergência do troço Pambara-Moanra na Estrada Nacional número 1, entre as províncias de Inhambane e Sofala. A intervenção no troço desgastante vai custar ao governo 5,5 milhões de dólares, o mesmo que 330 milhões de meticais. São 154 quilómetros de estrada, aliás, de covas, que deixam gastado qualquer automobilista que usa a Estrada Nacional número 1, querendo passar pelo Rio Save.
estrada não está nada fácil, não facilita para os automobilistas. É por isso que estamos a passar mal. Ontem, todo dia, acabei batendo covas. Acabei todo dia de ontem batendo covas. Assim, estou a ver que acho que para chegar a Maputo, até amanhã. Nós estamos a pedir ao governo, se nos ajudasse, pelo menos a arranjar essa estrada. Pelo menos de Rio Save até Pambara. Está péssima, sinceramente. Ou de Rio Save até Pambara, te caia até em Chope. A estrada não está boa mesmo. Parece que não temos governo em Moçambique. Para minorar o sofrimento dos utentes, o governo anunciou esta sexta-feira uma intervenção de emergência no troço entre Pambara, na província de Inhambane, e Moara, na província de Sofala. A CRBC apresentou uma proposta de 2,8 milhões de dólares, mas preferimos que esta empresa não fizesse só o troço Pambara-Rio Save e que fizesse também Rio Save-Moara. Porque é um troço também que mostra-se extremamente danificado. Então, este orçamento subiu. Então, a proposta que nós temos, que diz respeito aos consumíveis e lubrificantes, é de 5,5 milhões de dólares. Entretanto, o governo pretende, a médio prazo, reconstruir o troço de modo que ofereça maior segurança aos utentes. Mas esta solução definitiva requer não só o tempo, no que diz respeito à elaboração dos projetos, dos estudos, para depois avançarmos para a mobilização de recursos. Mas achamos que não poderíamos deixar a nossa população, os utentes desta via, reféns deste tempo inerente a esses estudos, a esta mobilização de recursos. As obras do troço Pambara-Moara estão a cargo da chinesa CRBC, o mesmo empreiteiro que está a construir a ponte Maputo-Catembe e as estradas à volta. O governo diz que os chineses apresentaram a melhor proposta para as condições financeiras em que se encontra. O governo vai investir 98,3 milhões de dólares, o equivalente a 5,9 bilhões de meticais, na construção de uma nova estrutura da ponte sobre o rio Save, com vista a substituir a atual. Nesta mesma quantia, prevê-se a reabilitação da atual ponte que liga o centro ao sul do país. As obras estão a cargo da CRBC, a companhia chinesa que neste momento está a construir a ponte Maputo-Catembe, e assim que iniciarem, serão necessários 3 anos para que a nova ponte sobre o Save fique pronta. E constatou-se que os cabos, estes sim é que se mostram com algum problema mais acentuado, são cabos específicos. O empreiteiro importou os cabos. Segundo a informação que nos é dada, é que estes cabos chegarão cá no mês de novembro. E a partir daí vai-se então fazer a substituição destes cabos. Todo o pacote, reabilitação da ponte existente, construção da nova ponte, estamos a falar em 5,9 bilhões de meticais. Para já, a companhia chinesa vai reabilitar a atual ponte sobre o Save, sendo que até novembro próximo será instalada no local uma ponte provisória. Quando iniciarmos os trabalhos de intervenção nesta ponte, iremos interdir o tráfego. Então, interdindo o tráfego, teremos que encontrar alternativa. Há um trabalho que está sendo feito de construção de uma ponte metálica, não é? Com uma capacidade de carga superior a esta. Portanto, esta ponte metálica poderá suportar até 49 toneladas contra as 35 toneladas que são transportadas ou permitidas nesta ponte. E esta ponte metálica também dizem-nos que estará pronta em novembro. A atual ponte sobre o Save foi construída em 1971 e previa-se que a mesma perdurasse por 50 anos. Por estar praticamente no limite da sua durabilidade, o governo quer substituir definitivamente a infraestrutura a médio prazo. Maputo está a registrar a esta altura momentos de frio intenso e chuviscos. Para amanhã, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma ligeira subida de temperatura até aos 26 graus. Para o dia de hoje, nós ainda continuamos com tempo frio e a possibilidade de continuação de chuvas fracas locais, quer na cidade de Maputo, assim como para a província de Maputo, e de uma forma já bem generalizada para toda a Zona Sul. Mas para amanhã há melhorias do estado do tempo na Zona Sul,
principalmente a província de Maputo, interior das províncias de Gaza e Inhambane. Já na parte norte da província de Gaza, assim como a faixa costeira da província de Inhambane, nós esperamos a continuação de chuvas fracas ou até chuviscos durante o dia da manhã. Para a zona centro, os distritos a sul das províncias de Manica e Sofala continuarão com chuvas fracas desde hoje até amanhã, enquanto que nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa não se espera a ocorrência de chuvas, senão um pouco ao longo da faixa costeira. A capital do país foi palco da 19ª Conferência da Associação dos Advogados da Região Austral de África. A mesma debateu diversos assuntos que os advogados consideram cruciais para o exercício da sua profissão e para o acesso à justiça. A conferência decorreu nos dias 16 e 17 de agosto no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, sob o lema Promovendo Políticas Legais Inclusivas para o Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da SADC. Dentre os temas discutidos, realce vai para o apoio aos cidadãos carenciados, os direitos humanos, o desafio da harmonização legislativa nos investimentos, entre outros assuntos. Houve também um tema sobre oportunidades de reformas eleitorais na SADC, onde foi abordado as questões eleitorais e as reformas eleitorais em Moçambique. Moçambique teve 7 reformas eleitorais até hoje, a nível do contencioso eleitoral. Falou-se de várias experiências eleitorais ao longo dos diversos países da SADC, as últimas eleições que tiveram lugar no Zimbábue e pontos fundamentais. Amanhã terminou com um tema bastante interessante e muito moderno sobre a forma de evitar ou de combater os chamados cybercrime, ou os crimes cibernéticos. Foi também tema de debate a questão da independência dos tribunais nos países da SADC, tendo sido constatado que ainda não está no nível desejado em alguns países. Foram falados de diversos casos em que os tribunais são coartados e muitas vezes coartam os direitos dos advogados em determinadas situações. Esteve presente na sala o Dr. Rafael Marques, advogado do caso Luati, onde deu casos bastante específicos do que é que aconteceu em Angola sobre a limitação e do acesso à justiça e as coações que foram feitas aos advogados, portanto, a pouca independência que houve naquele caso. Foram transcritos também algumas outras situações na Zâmbia. O Dr. Carlos Mondelano teve uma intervenção muito positiva sobre a necessidade e qual é o conceito e o que é que se pretende com a independência dos tribunais na região. Participaram da conferência representantes de 15 países da SADC, que também criaram redes de contatos entre si para melhor partilha de informações. Sob o lema Zero Malária Começa Comigo, Zambésia acolheu esta sexta-feira o Fórum Provincial Multissetorial para a Redução da Doença. Os indicadores da malária apontam que em 2017 foram registrados mais de 1 milhão de casos, com 182 óbitos contra 339 óbitos em 2016. Apesar da redução de óbitos, a malária aumentou em 20% dos casos em 2017. Neste Fórum Provincial para a Redução da Malária na província da Zambésia, o debate esteve assente nas medidas de prevenção da doença, que constitui a principal causa de internamento nos hospitais. Se o país ainda tem esse aumento de malária, para nós é um receio, é uma vergonha. Será que não temos meio de acabar com ela? Temos. E começo a reparar também que essa pulverização se faz muito nas cidades. E eu nunca ouvi que houve uma campanha interdomiciliária no campo. Os participantes deste encontro são unânimes na conjugação de esforços para estancar casos de malária na Zambésia. Se repararmos o que estamos a viver agora na cidade de Quilimane, é muito triste porque o lixo já invadiu a comunidade de Quilimane. Se passarem pela avenida vulgarmente chamada Pio Matos, a ponte no Pio Mato já está a desaparecer, já está engolida pelo lixo. Nós propunhamos que o governo provincial, junto das autoridades municipais,
intervisse nesse combate, porque penso que aqui deviam haver também autoridades municipais como solução, porque afinal de contas nós todos temos que combater no bloqueio da reprodução de mosquitos. Queremos que depois deste fórum, que cada um de nós não tenha medo de combater a malária, mas sim a malária tenha medo de nós. Só assim iremos contribuir para a redução em 40% do número de casos e 40% do número de óbitos até 2020. O Fórum Provincial, dirigido pelo governador Abdul Razak, juntou administradores distritais, líderes comunitários, membros da sociedade civil e profissionais do setor da saúde. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. No âmbito da Operação Tronco, o setor da educação a nível da província da Zambésia recebeu 2.500 carteiras que vão tirar do chão cerca de 10.000 crianças. Neste momento, mais de 130.000 crianças ainda sentam-se ao chão. Com a recepção das 2.500 carteiras no âmbito da Operação Tronco, Zambésia passa a dispor de 7.408 carteiras. Assim, com o número de carteiras ora recebidas, mais de 10.000 crianças sairão do chão. Essas 2.500 carteiras da Operação Tronco é uma parte daquilo que vamos receber este ano. Nós, à medida que vamos recebendo novas carteiras, sabemos que haverá muito mais. Vamos anunciar e informar aos órgãos de comunicação social e aos vários segmentos da nossa população. Com estas 2.000 carteiras que foram agora entregues, mais as 6.800 que já distribuímos este ano, mais as 22.000 que está previsto adquirir através do Orçamento de Estado, para além das carteiras da Operação Tronco, milhares de crianças vão deixar de estudar no chão. De acordo com informações, a prioridade nesta fase é colocar carteiras em todas as salas convencionais na província. Bom, dizermos que há críticos, não menos críticos, mesmo aqui na cidade de Quilimane, temos também escolas que precisam de carteiras. De uma maneira geral, a balança está equilibrada. O que devemos fazer como setor da educação é, portanto, distribuir as carteiras segundo as necessidades e segundo a planificação do setor da educação a nível do distrito. Milagre, Mulumbo, Luabo e Morrombala fazem parte dos distritos com maior déficit de carteiras ao nível da província da Zambésia. O Movimento Democrático de Moçambique apresentou hoje publicamente o cabeça de lista do seu partido para a cidade de Maputo, nas autárquicas de outubro. Trata-se de Augusto Mbazo, que diz estar confiante na vitória, embora reconheça as qualidades dos seus adversários para as eleições. Augusto Mbazo foi indicado recentemente pelo MDM para encabeçar a lista do partido para as autárquicas. Porém, este sábado foi apresentado aos membros daquela organização política. A partir de hoje, Maputo vai testemunhar a verdadeira força da juventude. Uma juventude coerente, forte, determinada e, sobretudo, comprometida com a causa dos munícipes da cidade de Maputo. Portanto, sabemos que vai ser um processo difícil e é bom que assim seja, para que no dia 10 de outubro possamos todos, o MDM possa valorizar a vitória. Sem avançar argumentos detalhados, Mbazo disse estar confiante na vitória e promete desde já mudar a cidade de Maputo caso seja eleito. Nós respeitamos a todos os candidatos, não temos medo de ninguém, respeitamos a todos, estamos firmes, como eu disse, temos a certeza da vitória, porque o MDM é a opção da juventude, é a opção das mulheres, é a alternativa, é a esperança dos munícipes da cidade de Maputo. Augusto Mbazo tem como adversários, entre os partidos com assento no Parlamento, Venâncio Mondlane da Renam e Enias Comiche da Frelimo. Foi inaugurado hoje o Estádio Municipal da Beira, uma infraestrutura que custou aos cofres do município mais de 120 milhões de meticais.
A construção do Estádio Municipal da Beira, cuja primeira pedra para a sua execução foi lançada em finais de agosto do ano passado, foi projetada para 2 fases. A primeira, ora finda, contou com a implantação da bancada à sombra, com a capacidade para 8.000 pessoas. Contudo, a colocação de cadeiras diminuiu a capacidade para 5.000. Vai fazer o descerar desta placa. David Simango, presidente do município da Beira, foi quem inaugurou o edifício, a presença de várias individualidades, com destaque para o governador da província de Sofala e o presidente da Federação Moçambicana de Futebol. O corte da fita foi antecedido de uma cerimônia tradicional. Depois disso, diversas individualidades foram convidadas a visitar as instalações, compostas por 10 balneários, sendo 4 para jogadores, outros 4 para o público e 2 para árbitros, uma sala antidoping, um gabinete para o comissário da CAF, uma sala para apanha-bolas, uma tribuna VIP, 16 camarotes, 2 salas de conferência de imprensa, entre outros compartimentos. Seguiu-se então um outro momento que simbolizava a inauguração do campo. Do Conselho Municipal da Beira. Um campo em relva sintética com dimensões padronizadas da FIFA, ou seja, 105 metros de comprimento e 68 de largura. A partir do relevado, os convidados de honra cumprimentaram o público beirense. Atividades culturais como coreografia e danças locais animaram a cerimônia. No seu discurso, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol manifestou o desejo deste estádio servir para o desenvolvimento do futebol em Sofala e em todo o país. O caminho é este, de edificar infraestruturas com muita qualidade para produzirmos e podermos também darmos um futebol com melhor qualidade e praticado em campos com esta dimensão e esta qualidade. Alberto Mondlane, governador de Sofala, saudou a iniciativa e afirmou que a mesma promove o desporto. A promoção do desporto consta na primeira prioridade do programa quinquenal do governo 2015-2019. A construção deste estádio vem assegurar que o futebol e muitas outras modalidades desportivas se realize em espaço apropriado e à altura das expectativas dos seus utentes. David Simango, chamado a intervir, referiu que o Estádio Municipal da Beira honra o Chiveve e vem dar uma nova vida ao desporto e, de forma particular, no seio dos jovens e adolescentes. Quem diria que neste sábado, 18 de agosto de 2018, durante esta tarde, o planeta teria os seus olhos postos para uma cerimônia de inauguração de um estádio local, emblemático de nível mundial, construído para ser o símbolo do desporto moçambicano. A cerimônia de inauguração contou ainda com 2 partidas de futebol. A primeira envolvendo equipas populares e a segunda colocou frente a frente as seleções nacionais de Moçambique e do Zimbábue. Alguns desportistas entrevistados pela STV dizem que o estádio municipal deve contribuir para o desenvolvimento moçambicano. Esta é uma matéria para acompanhar noutros blocos informativos. Por hora, e já que estamos mesmo no desporto, Machaquén venceu o Ferroviário da Beira por 2-1 em jogo da 22ª jornada do Moçambola 2018. Mutong foi o homem de jogo ao apontar 2 golos. Uma partida entre equipas que se equivaliam desde a época passada em termos de resultados. 3 empates nos últimos 3 jogos. A partida deste sábado teve 2 partes distintas, sendo a primeira de oportunidades de golo e uma segunda de golos. O Ferroviário da Beira foi o primeiro a criar perigo junto à baliza tricolor neste livre para a área, mas a bola ganhou altura e saiu por cima. Logo a seguir foi o Machaquén num lance inofensivo com o Mutong a rematar e a bola arrasar o poste direito, a baliza de Willard.
Perto da meia hora do jogo e beneficiando do facto de estar a jogar a favor do vento, Vitor, de fora da área, desfere um remate forte para a defesa incompleta de Willard. Na recarga, João remata por cima. Estava melhor o Machaquene, desfrutando de melhores oportunidades de marcar, mas do lado contrário, muitas pernas a evitar o golo. A segunda parte iniciou tal como a primeira. Na cobrança do livre, Andrew testou os reflexos de Zacarias, que esteve bem a evitar o golo contrário. A resposta tricolor foi fatal. Mutonga, isolado, apenas com o guarda-redes pela frente, escolheu o melhor ângulo para abrir o marcador. Pouco depois, o golo da tranquilidade. Brincadeira de Willard, que custou caro, já que Mutonga roubou a bola e ampliou o marcador. Mas os locomotivas do Chiveve não baixaram os braços e correram atrás do prejuízo e reduziram a desvantagem. Livre da esquerda e na área surgiu Fabrice a cabecear para o fundo das malhas de Zacarias. O jogo terminou com a locomotiva de Chiveve pintada a tricolor. Com a vitória, o Machaquene sobe a sexta posição com 34 pontos e o Ferroviário da Beira mantém a oitava com os mesmos 26 pontos. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas, começando pela capital do país. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 14, 24 graus de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima, Inhambane 27 de máxima e 19 de mínima. Teremos uma máxima no centro do país em Tete, 34 graus e uma mínima de 20, 25 graus de máxima para Chimoio e 15 de mínima, 26 graus de máxima para Beira e 19 de mínima, Climane 30 de máxima e 20 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 12, 28 de máxima para Pemba e 19 de mínima, e Nampula 28 de máxima e 18 de mínima. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e para olhar o mundo. Morreu hoje o antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, Kofi Annan, aos 80 anos de idade. Kofi Annan, que foi secretário-geral das Nações Unidas entre 1997 e 2007, morreu este sábado aos 80 anos de idade. A informação foi confirmada pela Fundação Kofi Annan e pela família do diplomata, que o recorda como um estadista global. Kofi Annan, nascido em Kumasi, no atual Ghana, a 8 de abril de 1938, recebeu ainda o Prémio Nobel da Paz em 2001, numa distinção partilhada com as próprias Nações Unidas. É com tristeza imensa que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença. Diz o comunicado partilhado na conta do próprio Annan no Twitter. A mesma nota assinala que o diplomata esteve acompanhado pela sua mulher e pelos 3 filhos nos últimos dias de vida. Ora bem, para analisar esta morte e o legado de Kofi Annan, temos aqui o académico Alberto Ferreira. Muito boa noite. Kofi Annan foi secretário-geral das Nações Unidas de 1997 a 2007, aliás, numa altura em que os desafios eram diferentes, mas a sua visão é quase que perpétua. Qual foi, na verdade, o segredo deste líder africano? Muito boa noite, obrigado pelo convite e também saudar aos telespectadores. É um homem visionário e tem apelido de ser o defensor da paz e isso mereceu-lhe o prémio, galardoado, portanto, como o defensor da paz, mas sobretudo a sua visão humanista. E ele vai como secretário-geral das Nações Unidas no momento mais conturbado. Desde a fundação das Nações Unidas, portanto, desde 1945, até a altura, não houve um momento tão conturbado
turbulento das Nações Unidas. Coincidiu exatamente no momento em que os Estados Unidos invadiam Iraque, depois de o mundo ter estado, portanto, com os Estados Unidos, quando houve ataque em 11 de setembro na terra, portanto, no solo pátrio americano pela primeira vez. Depois, houve no mundo uma luta concertada entre todos os países contra, portanto, o terrorismo islâmico. E com base no terrorismo islâmico, Kofi Annan procurou e liderou com todo esforço para que os Estados Unidos não atacassem, portanto, o Iraque. E concertou com o mundo que a via melhor poderia ser a via diplomática. Também fracassou. A sua luta fracassou na medida em que os Estados Unidos continuou apoiado e espiritualmente, digamos assim, diplomaticamente, portanto, pela Inglaterra de Tony Blair na altura, e houve ataque. O prêmio que ganhou é também sinônimo de um homem que, no lugar de não só ser o secretário-geral, mas ele teve um lado bastante humano, fundando, promovendo, portanto, a nível mundial, uma ajuda aos países pobres, luta contra HIV, contra a tuberculose e contra todos os males do mundo. Fracassou também o facto de, portanto, não ter conseguido, antes ainda de ser secretário-geral, estamos a falar dos anos 93, 94, quando houve o genocídio em Ruanda, quando houve, portanto, uma guerra que eliminou muitos muçulmanos na Sérvia. Portanto, os soldados sérvios atacaram sem pena, portanto, aos bósnios muçulmanos. E ele, na altura, liderava um departamento para a paz. É ali onde ele deu todo o seu esforço e foi exatamente neste momento, na sua luta a nível internacional, que foi indicado como ulterior, portanto, secretário-geral. Durante muito tempo, ele também teve o fracasso de não ter conseguido transformar, reformar, e este era o seu sonho, reformar as Nações Unidas, porque nós sabemos que as Nações Unidas continuam hoje num ciclo bastante restrito dos países que fazem parte, portanto, que fazem parte dos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de um grupo bastante restrito, entre Estados Unidos, Inglaterra, França, China e os outros. Portanto, isso quer dizer que teve fracasso como homem, porque é uma máquina bastante grande, sendo o primeiro africano, não obstante todos os obstáculos e a convergência a nível mundial, de turbulências, ora lutas contra o terrorismo. Luta também, é preciso ver que ainda era bastante fresca quando Kofi Annan subiu em 2007 como secretário-geral, porque a Rússia, portanto, se colapsou. A Rússia, estamos a falar, a Rússia da URSS, se colapsou 6 anos e os seus países estavam, portanto, em transformação. E esta transformação não deixou o mundo, portanto, tranquilo. E todos os países estavam nesta transformação depois dos anos 90. E a sua liderança é exatamente esta, bastante humana, e que lhe permitiu, portanto, a paz no mundo. Mesmo a terminar a nossa rápida conversa, como tirar ganhos destas conquistas de Kofi Annan? Como imortalizar os feitos de Kofi Annan? Imortalizar é o facto, a sua grande luta que mereceu e compartilhou este prémio com as Nações Unidas. O prêmio, primeiro, como um indivíduo, como líder, e o prêmio também como a capacidade de liderar. Agora, a visão, o legado mais visível de Kofi Annan, e este é o apelido a nível internacional, que é o homem defensor da causa global da paz, é o facto de humanismo. Em todos os lugares onde houvesse conflito, Kofi Annan
a sua diplomacia prioritária era fundamentalmente aquela de pacífica. Mesmo depois, portanto, de sair da órbita, portanto, da liderança das Nações Unidas, continuou através de várias missões, fundando também, inclusive, uma fundação Kofi Annan, liderou e representou as Nações Unidas numa guerra bastante controversa até agora, que é da Síria. Estamos a falar de 1912, ele esteve e liderou, fez todo o esforço para que a guerra na Síria não tivesse lugar. Também ali, e na sua autobiografia, também chegou a confessar-se, foi uma das suas falências. Depois de tantos ganhos e sucessos, foi uma das suas falências de não ter conseguido impedir, portanto, a guerra na Síria, onde contrapõe as duas grandes potências, do lado a Rússia e do outro lado, portanto, os Estados Unidos e o Ocidente na sua composição geral. O seu legado é o facto de não só liderar uma grande máquina das Nações Unidas, mas de mostrar fundamentalmente a sua capacidade humanitária. Lá onde há conflito, ele propõe como primeira visão a questão da paz e depois de ajudar naturalmente os países pobres na luta contra HIV, contra a malária, contra a tuberculose. Esta foi, portanto, foi grande legado de Kofi Annan a nível internacional. Alberto Ferreira, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo jornal. Obrigado. E as reações sobre a morte de Kofi Annan, portanto, o antigo secretário-geral da ONU já está a suscitar várias reações. Portanto, esta morte parte de várias personalidades e líderes políticos que, através das redes sociais, lamentam a morte de Kofi Annan e descrevem-no como uma figura extraordinária. Uma das primeiras personalidades a reagir à morte de Kofi Annan foi o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, que no seu Twitter escreveu o seguinte: Kofi Annan era uma força guia para o bem. Eu juntei-me ao mundo em luto por sua perda. Nestes tempos turbulentos e difíceis, o seu legado como campeão global de paz continuará a ser uma verdadeira inspiração para todos nós. Já o presidente do país, que viu nascer o antigo secretário-geral da ONU, diz que Kofi Annan conferiu renome ao seu país. Ele trouxe renome considerável para o nosso país por esta posição e através da sua conduta e comportamento na arena global. Ele era um fervoroso crente na capacidade do Ghana de traçar o seu próprio curso sobre o caminho do progresso e da prosperidade. Quem também lamenta a morte do antigo secretário-geral da ONU é a primeira-ministra britânica, Theresa May, que escreveu no seu Twitter: é triste saber da morte de Kofi Annan, um grande líder e reformador da ONU. Ele deu uma enorme contribuição para fazer o mundo um lugar melhor em relação ao mundo que ele nasceu. Meus pensamentos e condolências estão com a família dele. Por seu turno, a NATO, representada por Jens Stoltenberg, diz que a ONU e o mundo perderam um dos seus gigantes. Entristecido ao saber que Kofi Annan faleceu, seu calor nunca deve ser confundido com fraqueza. Annan mostrou que pode ser um grande humanitário e um líder forte ao mesmo tempo. A ONU e o mundo perderam um dos seus gigantes. Para o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o mundo vai sentir a falta de Kofi Annan, aprendendo com a tristeza profunda da passagem de Kofi Annan. Líder internacional, mentor sábio, conselheiro valioso, bom amigo, modelo de papel. Nós da Acnur e milhões de outros ao redor do mundo vamos sentir muita falta dele. Juntaram-se ainda para prestar condolência Charles Puigdemont, presidente da Catalunha, a primeira-ministra da Nova Zelândia e o antigo ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal. O governo italiano vai revogar a concessão com a empresa Autostrade per Italia, responsável pela gestão da Ponte Morandi, que desabou e matou mais de 40 pessoas e fez centenas de feridos. Foi a 14 do mês em curso que uma tragédia acontecia na Itália. Não era para menos. Naquele dia, desabava a Ponte Morandi em Gênova, construída em 1967 e que causou a morte de mais de 40 pessoas, de acordo com dados atualizados. Até agora, aponta-se forte pressão de tempestade como a causa do desabamento. Na sequência do desastre, o governo italiano lançou oficialmente ontem o processo de revogação da concessão à empresa Autostrade pela Itália, responsável pela gestão da ponte.
Roma acusa a Companhia de Gestão de Autoestradas de pôr os lucros à frente da manutenção. O Grupo Atlantia, que controla a empresa italiana, criticou fortemente a sanção governamental face ao que classificou de ausência de certeza absoluta sobre as causas efetivas do colapso da ponte. Inaugurada em 1967, a Ponte Morandi integrava um dos principais eixos de trânsito de Itália, com um fluxo superior às estimativas do seu desenho original. Os Estados Unidos da América ameaçam com a imposição de mais sanções sobre as tarifas de importação de aço e alumínio. A Turquia, neste caso aquele país não liberte o clérigo norte-americano detido sob acusação de espionagem e terrorismo. A ameaça foi enviada em forma de mensagem por Donald Trump às redes sociais. Antes, o tema havia sido abordado na Casa Branca no decurso de uma reunião do Executivo. Neste encontro, Trump anunciou o aumento das tarifas alfandegárias sobre o aço e alumínio provenientes da Turquia. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou que foram igualmente impostas sanções sobre membros do governo turco e que estariam em curso outras iniciativas caso o clérigo norte-americano não seja libertado. A Turquia retaliou com a imposição de tarifas sobre alguns produtos norte-americanos, em particular produtos eletrônicos. No centro do conflito com os Estados Unidos da América está o clérigo Andrew Brunson, detido pelas autoridades turcas e acusado de espionagem e ligação ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK. Estamos à porta do fecho, mas a esta altura vamos acompanhar momentos de festa no pavilhão do Machakene. A seleção sub-18 acaba de vencer a seleção de Angola, tanto por 53-49 e já está na grande final. Portanto, esta é uma notícia para acompanhar a qualquer momento, tanto nos nossos blocos informativos. Importa referir que Moçambique vai defrontar a sua congênere do Mali na grande final do Afrobasket, que decorre na cidade de Maputo. O ponto final do jornal, graças pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar caminhos em antena numa próxima oportunidade. Grande sábado.